Olá pessoal, meu nome é Lucas Michel, sou socorrista de atendimento pré-hospitalar, sou técnico em segurança do trabalho e faço parte de uma instituição que é o Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento em Resgate, o CTAR Resgate. Então hoje eu vou gravar uma videoaula sobre afogamento, é o tema, e antes de tudo, eu quero que vocês saibam que essa é a primeira videoaula que eu estou gravando, então não vai estar numa qualidade tão boa. Então, para a gente entender como é que acontece o afogamento, antes de tudo a gente tem que saber da importância dele para a gente ter uma atenção melhor com esse tema, certo? Então, para vocês terem uma ideia melhor, o afogamento é um tipo de trauma, certo? Um tipo de acidente, e ele é a terceira maior causa de morte não intencional no mundo. Então, ou seja, dentre os tipos de acidente não intencional, ou seja, que não se torna de uma maneira criminosa, ele é o terceiro maior do mundo. É a maior causa de morte potencial previsível em todas as idades, porém ele tem uma preferência sobre as crianças. Então as crianças são os maiores alvos do afogamento, tanto por conta do descuidado, falta de cuidado dos pais que deixam perto de piscinas, como dentro da própria casa. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 400 mil mortes por ano são causadas por imersão não intencional, sem contar, com as enchentes e suicídios ou homicídio, sem contar com esses casos. Então, são muitos casos de morte por ano causada pelo afogamento, que a gente vai entender mais sobre esse tema. Então, entendam que é um tema que é de muita importância para todos os socorristas e para os guardas-vidas também, que vão trabalhar na praia, vão trabalhar em piscinas e vão trabalhar em açudes que tem um contingente maior de turistas, certo? Então, esses profissionais que são responsáveis pelo socorro, têm que ter um olhar melhor para esse tema. O afogamento é uma coisa que acontece muito, muito rapidamente e que se torna mais comum do que outros acidentes também. Então, para a gente começar a entender o que é o afogamento, a gente vai entender alguns conceitos. O primeiro deles é o que é afogamento, certo? A gente tem que entender o que é esse afogamento. Então, o afogamento nada mais é do que um comprometimento respiratório a partir da imersão ou submersão. Outra coisa também que eu me esqueci de falar é que o protocolo que a gente usa aqui para ensinar é o PHTLS, 8ª edição, certo? Então, é o PHTLS, um protocolo americano, norte-americano, que a gente utiliza nas nossas aulas e nos nossos estudos e atendimento também. Então, esses conceitos estão de acordo com o PHTLS, 8ª edição. A gente não vai misturar outros conceitos que existem também, mas que não estão contidos nessa edição do PHTLS. Então, o primeiro conceito a gente já sabe. Afogamento é o comprometimento respiratório pela submersão ou a imersão. Mas pelo líquido, certo? Pode ser qualquer líquido, mas normalmente é em água doce ou salgada. A gente sabe que, pelo conceito do PHTLS, é imersão ou submersão. Mas, antes de tudo, o afogamento é o comprometimento respiratório pelo meio líquido. Então, quando acontece de você se engasgar com a água, já é caracterizado um afogamento, certo? E a gente vai entender em que estágio de afogamento você está. Daqui a pouco a gente vai entender mais sobre isso. Então, para entender melhor o que é o afogamento, a gente tem que saber o que é submersão e o que é imersão. A submersão é quando tem todo o corpo, incluindo as vias aéreas, embaixo da superfície da água, certo? Então, quando a pessoa está totalmente embaixo da água, é aí que acontece a submersão.
A imersão é um estágio menos grave, em que nem todo o corpo está embaixo d'água, ou apenas respinga água sobre o rosto e as vias aéreas da vítima. Na submersão, temos que a via aérea e o corpo todo está embaixo d'água e normalmente existe a ingestão, tanto pela via respiratória como pela via digestiva, acontece a entrada de água. Na imersão não, apenas respinga, a água não chega a entrar de forma como acontece na submersão. Então, quero que vocês entendam, o afogamento acontece pela submersão e pela imersão. O mais grave é a submersão, então sempre acontece nessa sequência, imersão para depois a submersão. Alguns conceitos anteriores falavam também sobre o afogamento seco e sobre o afogamento molhado, ou sobre o afogamento em água salgada ou em água doce. Hoje em dia, nós percebemos que existe uma coisa em comum entre eles. É sempre a hipoxia, a falta de oxigenação no cérebro e para todas as células do corpo. Isso é o que tem em comum em todos os conceitos de afogamento. Eu quero que vocês entendam que esse conceito não está mais presente nos protocolos e também que não tem muita importância para o nosso atendimento, já que a gente vai atender apenas a falta de oxigenação causada pelo afogamento, o comprometimento respiratório. Então, a gente já sabe o que é o afogamento, então a gente tem que saber como é que funciona. Então, o mecanismo da lesão, como diz no PH-TLS, funciona da seguinte forma. Eu vou ler aqui para vocês. Começa com uma situação de pânico. Sempre tem o desespero daquelas pessoas que não conseguem, não sabem nadar ou não estão conseguindo por alguma coisa, ou cansaram, ou tiveram cãibra. Então, sempre começa com uma situação de pânico, de desespero. A retenção da respiração, a pessoa tende a parar de respirar para não ingerir água, e aí acontece a falta de ar e tudo, mas ainda continua o desespero. A pessoa começa a gastar mais energia para tentar ficar sobre a superfície da água. Então, existe uma discrepância entre a respiração e a falta de energia e o desespero da pessoa, conduzindo a uma falta de oxigenação. Então, dessa maneira, a pessoa fica com falta de ar e tende a ter um reflexo respiratório. E é nesse momento que acontece a ingestão da água e também é nesse momento que tem o pico do afogamento. A pessoa começa a ficar tonta, começa a se afogar, propriamente dizendo. Então, com esse reflexo respiratório, a pessoa ingere a água. A água respinga sobre a faringe ou a laringe, que são estruturas das vias aéreas, causando o engasgo com a água e também o laringoespasmo. E é justamente aí que você vai entender por que você, quando se engasga com a água, você se afoga. Porque esse é o primeiro princípio do afogamento. É respingar água, é adentrar água nas vias aéreas. Então, quando chega nas vias aéreas inferiores, acontece o laringoespasmo. Então, quando você se engasga com a água, você já está afogada. Você já se afogou. E a gente vai entender mais ainda qual é o estágio, mais para frente ainda, qual é o seu estágio de gravidade em relação ao afogamento. Então, com esse laringoespasmo, que é o ponto crucial para o afogamento, a pessoa começa a ficar mais tonta ainda e começa a iniciar os primeiros sinais de hipoxia no sangue e cerebral também. E a pessoa tem a perda de consciência, vai desmaiar, e acontece a submersão na água, chegando até a causar uma parada cardiorrespiratória, que é um estágio mais grave do afogamento, certo? Então, nós temos aí que o mecanismo respiratório, o mecanismo de afogamento da lesão, ele acontece
principalmente por causa do desespero e por causa do pânico, que é de onde começa a lesão. Então, uma dica aí para as pessoas que não se desesperem. Eu sei que é difícil, mas a principal coisa que você tem que ter no momento é controle do seu corpo, para não acontecer o afogamento. Então, o processo inteiro do afogamento que leva até a parada cardíaca, o processo de afogamento, ocorre em minutos, ocorre em segundos ou até minutos. Então, é muito rápido. Os socorristas, os guardas-vidas, os bombeiros, militares e civis, eles têm que estar bem preparados fisicamente, como também tecnicamente para enfrentar essas situações de afogamento. São situações difíceis, situações em que necessitam de um empenho maior do socorrista, porque para retirar ele da água é só ele, a vítima, e o socorrista, ou guarda-vida, ou bombeiro, é só eles, não existe mais ninguém. Então é muito difícil. Eu já fiz um curso de guarda-vida, não me formei, mas eu sei do quanto é difícil. Então, continuando, a gente já sabe o que é o afogamento, a gente já sabe como funciona e as lesões que ele causa, que é o comprometimento respiratório. Então, a gente tem que saber agora como tratar, como avaliar a vítima de afogamento. E para isso eu fiz um pequeno esboço de um organograma, digamos assim, ou então um mapa mental, para explicar melhor como é que funciona o afogamento. Então, nesse modelo aqui, não está bem feito, certo, galera? Mas eu espero que dê para vocês observarem bem como é que funciona o afogamento, a avaliação do afogamento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês pausem o vídeo e anotem tudo que está nisso aqui, nesse papel, e eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, continuando, como é que funciona o afogamento? Nós temos aqui, você viu aí no papel, tem o estímulo verbal, certo? Você chega na vítima, depois de retirar ela. Claro que a primeira atitude do socorrista, do guarda-vida, do bombeiro, é retirar a vítima da água, certo? É justamente a questão do ambiente. Você tem que tirar ela do ambiente que esteja molhado, no caso é a água, né? Que causa o afogamento, e retirar ela para um local seguro, o mais seguro possível, e que possibilite o tratamento da vítima. Então, depois de você retirar a vítima, que aí já é numa aula prática, depois de você retirar essa vítima, você vai começar a avaliar ela, vai começar a fazer a avaliação e o tratamento. E a primeira coisa que você vai fazer, independente do acidente agora, é a responsividade, é o estímulo verbal. Então, você vai chamar a vítima para saber qual é o estado de consciência dela. Então, o estímulo verbal, que é a primeira coisa que você faz no grau do afogado, vai te dizer sobre o comprometimento respiratório da vítima. Se ela der uma resposta, com a resposta, é melhor, porque você tem na sua mente agora que o comprometimento respiratório foi menor. Se ela tiver sem resposta, ela não der nenhuma resposta, você sabe que vai ter que investir no tratamento mais avançado em relação à ventilação, em relação ao sistema respiratório. Então, assim, com resposta, a gente vai chegar na vítima e vai dizer assim, senhor, então senhora, e vai obter uma resposta dela, negativa ou positiva, vai ter ou não vai ter a resposta. Então, depois que você fizer isso, se ela te der uma resposta, se ela está te ouvindo, ou então você vê um esforço dela para falar contigo, então já tem uma resposta aí. Então você vai observar aqui pelo organograma que vai ficar entre o grau resgatado e entre o grau 4 do grau do afogamento. Então, se tiver uma resposta, você já fica mais tranquilo. Não fica tão tranquilo assim porque ela pode estar grave. A partir do grau 2, já é uma vítima grave, certo? Já é uma vítima grave.
mas é menos grave do que uma vítima que não tem resposta ao estímulo verbal. Então, eu quero que vocês entendam que a partir do grau 2 é uma vítima grave, então vai precisar de um atendimento mais avançado. Então, explicando melhor aqui, depois que você fizer o estímulo verbal, você vai avaliar se a vítima está com tosse